Como faço para conseguir clientes? Help! Quem não pede help na hora de conseguir cliente, né, gente? Quando eu falo para vocês que viver como assistente virtual, aprender como trabalhar online, como oferecer seu serviço online, né, para trabalhar aí, ser um empreendedor online, ganhar muito bem, ser bem remunerado e tudo mais, vai muito além de aprender o trabalho em si. Eu tô falando muito sério, né? Porque, assim, às vezes a pessoa aprende como fazer o trabalho, como executar o trabalho, faz um trabalho lindo, fica muito fera no que faz. Eu sei porque quantas e quantas pessoas eu já vi nessa situação, né? Tava ali pronto pra ganhar bastante dinheiro como assistente virtual e daí não consegue avançar, porque simplesmente não consegue cliente, né? Não sabe o que tem além do trabalho, não aprendeu. Por quê? Porque a maioria dos cursos, infelizmente, deixa um pouco a desejar nesse aspecto, né? E aí a gente aprende a fazer o serviço muito bem e depois não consegue executar. Por quê? Dificuldade de encontrar cliente, dificuldade de falar com cliente, dificuldade de negociar com cliente, não consegue precificar como deveria, né? Não consegue precificar com eficiência. E aí vai virando aquela bola de neve. Você sabe o serviço, sabe executar, tá pronto para trabalhar, mas não avança, né? Não vai para lugar nenhum, né? Então, assim, isso acontece muito. E daí, como faz para conseguir cliente? Primeiro ponto, tá, gente? Primeiro ponto, esse é o deverzinho de casa, se você quer conseguir cliente, né? Se você quer trabalhar com isso, no momento em que você começou a estudar o serviço que você vai oferecer para o seu cliente, né? Começa aprendendo também, procura aprender também, entender e estudar também quem é o seu cliente. Porque esse é o primeiro ponto. Se você não sabe quem é o seu cliente, você não sabe para quem você vai trabalhar, você não entende quem ele é, o que ele precisa, o que ele busca, por que é importante para ele te contratar. Se você não sabe isso, né, não sabe quem é o seu cliente e tudo mais, não sabe, você não vai saber falar com ele, você não vai saber fechar um negócio com ele, você não vai saber negociar com ele. Por quê? Porque você não entende ele. Então, assim, antes de sair querendo ir atrás do cliente, né, pare e pensa isso, você precisa entender isso, você precisa aprender isso. Porque mesmo se você aprender a prospectar, né, aprender a encontrar esses clientes, identificar se ele é um potencial cliente para o seu trabalho, e mandar mensagem para ele, abordar ele, fazer ele se interessar pelo seu trabalho e tudo mais. Mas se você não entende tudo isso, você não vai conseguir ter a atenção dele, tá? E ter a atenção dele é importante. Você acha importante focar em um nicho específico? Sim, sem sombra de dúvida. Focar no nicho é essencial. Por quê? Porque, gente, você pode até tentar trabalhar e oferecer seu serviço para todo mundo, para todos os profissionais. Você pode, tá? Não é que você não pode. Mas isso vai te trazer algumas dificuldades. Por quê? Porque você vai acabar caindo numa coisa que é não falar com ninguém, não comunicar com ninguém, não deixar ninguém interessado em contratar seu trabalho. Por que que isso acontece, gente? Aí você pode falar assim, Adriana, mas se eu escolher trabalhar por um profissional só, eu não tô perdendo? Se eu trabalhar para todos, não é muito mais interessante? Eu não vou ter muito mais trabalho? Não vou ter muito mais facilidade de conseguir trabalho? Não, não é assim não, gente. A coisa é um pouquinho mais complexa que isso. Cada tipo de profissional tem uma necessidade diferente, precisa de um tipo de serviço diferente. E até quando precisa do mesmo tipo de serviço, precisa por um motivo diferente, né? E até a linguagem que eles usam, como eles se expressam, como eles falam sobre o trabalho que eles precisam, é diferente. Então, assim, se você tenta falar com todo mundo, se você tenta oferecer o serviço para todo mundo, você acaba não sendo específica em nada do que você faz, né? E isso não te ajuda a conseguir cliente, isso não te ajuda a conseguir trabalho, não ajuda a fechar contrato. Por exemplo, suponhamos, tá? Vou dar um exemplo aqui eu quero que seja bem discrepante, bem grosseiro, assim, a diferença entre um e outro, para vocês conseguirem entender, assim, o que eu tô falando, tá? Se você tá falando com cabeleireiras, por exemplo, seu nicho é beleza, mais especificamente, subnicho, cabeleireiras. Você vai usar uma linguagem mais informal, né? Vai usar uma linguagem do jeito que comunica com elas, vai falar sobre o tipo de trabalhos que elas buscam, pelo motivo que elas precisam, pelo motivo que elas usam aquele serviço e tudo mais. Então, você vai estar entendendo o que ela precisa. Se você vai falar com advogados, se você escolheu trabalhar com advogados, você vai falar com eles de um jeito mais formal, vai falar sobre os trabalhos que eles precisam, pelo motivo que eles precisam. E esses dois nichos, mesmo quando eles usam o mesmo serviço, por exemplo, suponhamos que o meu trabalho é gerenciar Instagram, tá? Suponhamos que o meu trabalho seja gerenciar Instagram. O gerenciamento de Instagram para o salão de cabelo funciona de um jeito, tem uma função, né? Tem uma finalidade e tem um perfil diferente, uma linguagem diferente para falar com os clientes dela. Se eu presto o mesmo serviço para um advogado,
tem uma função diferente, uma finalidade diferente, uma linguagem diferente para falar com os clientes deles. Então, assim, eles são diferentes, eles usam por motivos diferentes, tá? Sem contar as coisas específicas que cada nicho usa.